Olá, sétimo ano, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, protegidos. Eu sou o professor Felipe, professor de vocês de redação, e hoje a gente vai continuar nossas aulas comumente a partir do capítulo 4, que está na página 359, verbete de enciclopédia impressa e palavras homófonas, na verdade, como é a sua redação. A gente fica só com verbete. Na verdade, eu vou seguir o modelo da apostila, da página 363, e hoje vamos falar de verbete de dicionário e verbete de enciclopédia. Deixa aqui falando que o verbete de enciclopédia digital e enciclopédia impressa é bem parecido, tanto que os exemplos que eu usarei aqui serão de enciclopédia digital, mas nada difere, é a mesma coisa, tá? Então a gente vai começar com uma definição, beleza? A definição de verbete. Verbete é um gênero textual, a gente tem que ficar muito ciente disso a partir de hoje, porque sempre que a gente for falar sobre a questão de um texto, ele sempre está inserido dentro de um gênero textual, e eu vou explicar daqui a pouco o que é um gênero textual. Primeiro a gente precisa definir o que é um verbete. Verbete é um tipo de texto que a gente vai usar para definir uma palavra ou definir um conceito, beleza? E aqui a gente vai para o primeiro exemplo já, que é esse aqui. Eu vou clicar no link, a gente acaba indo para esse link aqui, verbete, e vocês podem ver que a primeira coisa que essa enciclopédia está fazendo é simplesmente definir o que é um verbete. Então, verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito. E ela vai continuar. Então, a gente sabe muito bem o que é um verbete. Olha a estrutura do texto, tá vendo? Índice, aborda sobre vários enfoques. Esse aqui não tem, mas pode apresentar imagens. Repara aqui embaixo, na referência bibliográfica, ou seja, alguém definiu isso, tá? E, assim, a gente pode ver que ele foi... Da onde vem todas as definições? Ele tirou de um dicionário. Então, esse verbete, ele é algo... Bom, a diferença crucial entre uma enciclopédia impressa e uma enciclopédia digital está justamente nesses nomes em azul. Porque se eu clicar nesse nome em azul, isso aqui é um hipertexto, ele vai me jogar direto para contexto de circulação, olha só, beleza? E uma outra coisa que é muito interessante também é esses nomes azuis no meio do texto. Isso aqui é um hiperlink, ou como nós conhecemos um link, que ao clicar eu vou para outra página, beleza? Esse tipo de linguagem fica só para a enciclopédia digital. A enciclopédia impressa não tem isso. Caso você queira procurar, você teria que ir até a enciclopédia. Voltando à nossa apresentação, agora eu vou mostrar para vocês como é que eram as enciclopédias. Esse monte de livro aí eram as enciclopédias. Você pode ver que eu tenho dicionários aqui, a enciclopédia dos anos e enciclopédias com informações gerais. Para nós mais velhos, quando nós éramos alunos, para pesquisarmos, nós precisávamos ou ter isso em casa, o que era às vezes impossível porque era muito caro, ou irmos à biblioteca ou à escola dispor desse material. Bem, hoje em dia é bem mais fácil. Vocês têm o Wikipedia, é um site que se pode pesquisar. Nessa aula a gente vai usar muito o Wikipedia, mas peço que tomem cuidado, porque o Wikipedia pode ser editado por qualquer um. Então, deixa mais um pouco a imagem de como eu e seus pais, nós pesquisávamos, era usando essa montoeira de livro. E só uma coisa, essa foto tira boa parte, porque tem muito mais livro nesse meio aí, beleza? Agora a gente vai, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre revisar o que é um gênero textual. Gênero textual são características básicas de cada tipo de cada texto. Todo texto ele está inserido num gênero, e esse gênero possui algum modo de escrever o texto, algumas características que identificam esse texto. A partir de agora a gente vai ver quais são esses elementos, quais são os elementos do gênero enciclopédia, ou, na verdade, o gênero verbete, né? Seja de dicionário ou de enciclopédia. Bom, verbete, como já sabe, serve para simplificar, definir, serve para definir ou conceituar
uma palavra. Então o objetivo dele é justamente esse. Busca definir ou dar um conceito, beleza? Aqui eu já tenho um exemplo de um outro. A gente pode ver que aqui logo no início ele define pra gente o que é o Rio de Janeiro. Eu não vou ler isso tudo porque esse verbete é imenso, olha só. Então ele define para nós o que é o Rio de Janeiro, tá? Continuando nossa apresentação, nossa aula, a gente vai para o modo. Aqui a gente tem que ter muito cuidado usando todos os apontamentos da página 363, tá? Então, como o modo é como será construído. Então, assim, são as características básicas desse gênero. Então, a primeira coisa é apresentar a definição, o conceito. A gente viu lá no exemplo do Rio de Janeiro, que logo no início a palavra Rio de Janeiro é definida. A gente também vê no exemplo, olha só, que existem várias formas de abordar o assunto Rio de Janeiro, tá? E todas elas estão nesse índice. Isso aqui são os vários enfoques de tratar a palavra Rio de Janeiro, tá? Então eu trato o tema indicando várias informações. Todas essas informações estão dentro de um índice. E aqui tenho imagens, tá vendo? Aqui no canto eu tenho imagens sobre o Rio de Janeiro e cada imagem dessa possui uma legenda. Ponto importante, essas imagens não foram colocadas aqui de forma aleatória. Todas essas imagens elas têm uma legenda e elas são referentes ao assunto que é tratado, que é Rio de Janeiro, tá? Continuando. Identificar referências teóricas. Como assim? O que é isso? Se eu venho aqui e clico em bibliografia ou referências, aparece todo o conteúdo que essa pessoa usou, ou esse grupo de pessoas, eu não sei, usou para fazer a pesquisa dele. Vocês podem ver que ele acessou 286 informações sobre o Rio de Janeiro e 3 bibliografias sobre o Rio de Janeiro, são livros de pesquisa ou artigos que pesquisaram sobre o Rio de Janeiro. Isso aqui são fontes de informação de tudo que ele colocou. Ou seja, o que ele quer dizer para você? Que tudo que está ali foi pesquisado, não foi colocado de forma leviana, à toa. Ou seja, não são vozes da cabeça dessa pessoa, tá? Desse grupo, eles pesquisaram. Então, sempre que estiver procurando no Wikipedia e as referências forem assim, tão poderosas, com tantas informações, ou seja, tem um monte de revista, notícia, acesso à Secretaria Municipal e textos que eu pesquisei, que o autor pesquisou, isso indica para nós que esse texto ele tem um valor documental, ele tem um valor que a pessoa que está escrevendo aqui, ela fez uma pesquisa e isso é confiável. Então, continuando, isso aqui fica muito para a pesquisa da enciclopédia do verbete digital, o link, porque você clicar e aprofundar a pesquisa. O verbete enciclopédia impressa, o dicionário não tem isso. A gente, se quiser aprofundar a pesquisa, devemos anotar no papelzinho e procurar depois, tá? A linguagem, eu vou falar daqui a pouco, não vou falar agora, tá? O exemplo que a gente está vendo, Rio de Janeiro, então não preciso clicar aqui. Vamos lá. Público. Muito importante saber para quem esse texto será escrito, porque isso facilita muito no uso da linguagem e facilita muito na informação que eu coloco ali. A gente vai ver daqui a pouco outros exemplos, que vai ter um exemplo que é muito difícil porque fica óbvio que não foi um texto escrito para nós, leitores leigos, e sim para conhecedores da área de medicina. Aqui de novo o exemplo, não preciso ir, a gente já conhece bem, a gente pode ver que esse exemplo aqui é escrito para qualquer pessoa. Pode fechar aqui. Pode ver que a linguagem usada é uma linguagem bem tranquila, bem fácil, de acesso comum a qualquer pessoa, tá? E vamos agora para finalizar essa parte de modo linguagem. É saber qual recurso da língua eu vou usar, como serão minhas frases serão construídas, se eu posso usar uma fala muito próxima, muito aberta para todo mundo entender, uma frase muito próxima do jargão daquela profissão.
Então, o que isso me ajuda? A identificar qual é a variedade padrão da língua que eu estou usando. Qual vai ser, se eu vou usar com menos desvios ou com mais desvios, se eu posso usar gírias, se eu não posso usar gírias. A ideia é vocês não usarem gírias. O verbete ele é feito para qualquer um ler. Então, ele não pode ser escrito com gírias. Ele tem que se aproximar o máximo possível da variedade padrão. Ele não pode apresentar nenhum desvio. Beleza? A linguagem dele é uma linguagem híbrida, ou seja, ele permite imagens e permite texto escrito. A gente já viu ali no Rio de Janeiro que eu tenho texto escrito e na lateral eu tenho inúmeras imagens para fortalecer, para demonstrar sobre o que esse verbete está falando. Vamos lá de novo, olha só. Vocês podem ver que aqui tenho a explicação toda numa linguagem verbal, uma linguagem que usa palavras, e aqui eu tenho imagens sobre o Rio de Janeiro para fortalecer, para mostrar para o meu leitor ainda mais informações sobre o Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Aqui a gente fecha a parte de modo e agora vamos para outros exemplos. O primeiro exemplo que eu tenho que mostrar para vocês é esse aqui, como eu falei, da linguagem. Olha só, tá vendo como é que essa linguagem aqui é muito mais difícil? Olha só, coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo, serve diretamente para uma síntese proteica, conhecidos desde meados dos anos 1960, pertence à subfamília taxonômica Orthocoronariae, da família Coronavidae, na ordem Nidovarelles. Ou seja, para nós entendermos esse texto, nós temos que pelo menos ter passado pelo ensino médio. Então, é aquilo que eu falo da linguagem. A linguagem precisa ser acessível, mas a estrutura do verbete continua. Eu tenho a definição, eu tenho uma imagem, tratada sobre vários enfoques. É uma linguagem muito próxima da variedade padrão. Aqui a gente pode ver que tem um índice para falar sobre esses vários enfoques. É um texto, é um gênero de verbete digital, porque eu tenho links, eu tenho hipertexto, hiperlink. E para finalizar, eu tenho a referência, que também é monstruosa. Vocês podem ver com 31 informações, 31 acessos sobre isso. Então, é algo confiável. O próximo que nós temos aqui também é um verbete, só que agora é um verbete sobre quarentena. Esse aqui já é bem mais próximo da gente. Quarentena e reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período máximo de incubação de uma doença, contando a partir da data. E assim a gente vai continuar. Não vou ler isso tudo porque é muita coisa, mas é uma linguagem mais fácil. Tem uma definição. Eu tenho uma imagem com legenda. Ele aborda o texto sobre vários enfoques, com várias informações sobre o tema quarentena. Todas as informações são divididas em índice para facilitar a nossa pesquisa. Mais uma imagem com legenda. Possui referências. Essa aqui é um pouco mais modesta, só com 9, mas mesmo assim é um texto que inspira confiabilidade. Não é um gênero de enciclopédia impressa, porque além de acessarmos um site para conseguirmos essas informações, nós temos links jogando para outras e temos hipertextos jogando para outras informações aqui dentro, tá? O último que nós temos aqui, vou ter que passar isso tudo. O último que nós temos aqui não está ficando, não sei porquê. O último que nós temos aqui é um verbete de dicionário online. Desculpa, já deu algum problema aqui, mas não importa. Que fala sobre isolamento. Olha a diferença do verbete de dicionário e olha a diferença do verbete de enciclopédia. Olha só, o dicionário tem a primeira coisa aqui, a palavra, como eu escrevo a palavra. Percebem? Aqui eu tenho a ortografia. Alguns dicionários também mostrarão como separar as sílabas. Na página 363 existe um exemplo de uma palavra separada. Também na página 363, diferente desse daqui, temos também a forma como a palavra é construída. No caso aqui, como essa palavra é construída? Eu tenho o isola e mento que se juntam para fazer uma palavra. A partir daqui fica igualzinho. Eu tenho a classe gramatical da palavra, substantivo, e eu tenho o gênero da palavra, masculino, tá? Nós temos aqui 4 definições de isolamento.
da mais usada, que é a primeira, para a segunda mais usada, para a terceira mais usada, e aqui são dois que só entram dentro do jargão da psicanálise e da medicina. Então, dependendo da informação que você queira, como você quer usar essa palavra, você tem que entender cada uma dessas, tá? Pois bem, sétimo ano, era isso. A aula termina aqui. Não deixe de ler a apostila de vocês para ter mais informações e leiam também as informações que serão deixadas no aplicativo, tá? Muito obrigado e tchau.